Boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, hoje eu gostaria de discutir um pouco para vocês sobre introdução à engenharia de sistemas. O que eu gostaria nesse momento é de sair um pouco da caixinha engenharia de software e expandir esse nosso conhecimento para uma área mais ampla que é a engenharia de sistemas, que engloba software, pessoas, hardware, dados, organizações, instituições e diversas outras entidades associadas com o que nós chamamos de sistemas sociotécnicos complexos. Para essa gravação, eu estou usando basicamente dois livros-texto dos mesmos autores, o Ian Falconbridge e o Michael Ryan. Então, esse é o primeiro livro. Esse livro é um livro um pouco mais resumido, que dá uma visão geral da área de engenharia de sistemas. E estou usando esse segundo livro também, que eu inclusive tenho este livro paperback, né, impresso. É até curioso, eu tenho uma história legal com esse livro aqui. E esse livro é mais completo, é dos mesmos autores, né, do anterior. A história legal é porque eu, por muitos anos, eu tive um problema com meu tornozelo, devido a lesões sucessivas. E por muitos anos eu tentei me recuperar apenas com fisioterapia, sem cirurgia. Hoje em dia eu fiz a cirurgia, né, estou me recuperando, mas eu fiquei 10 anos tentando me recuperar da cirurgia, fazendo tratamentos convencionais. E eu lembro que eu fiquei, se eu não me engano, de 50 a 60 sessões de fisioterapia. E toda vez que eu ia para a sessão de fisioterapia, acabava que eu tinha que aguardar um pouco para ser chamado. Eu tinha que esperar um pouco. Eu li esse livro na íntegra, aguardando as minhas sessões de fisioterapia. Por incrível que pareça. É um livro muito bacana, para quem é orientado muito a processo, porque basicamente os autores eles também criam uma estrutura analítica de decomposição de toda a área de engenharia de sistemas. Então, e cria vários processos que é subdividido em várias atividades e várias tarefas para você entender justamente engenharia de sistemas. Como eu sou da área de processo, é um livro que me agradou muito. Inclusive, se vocês tiverem interesse, começou hoje no Coursera este curso de engenharia de sistemas com esses professores desses livros. Lembrando que o Coursera é um MOOC, né? Aquelas plataformas de ensino online onde você tem milhares de pessoas matriculadas no mesmo tempo. São cursos desafiadores, muito difíceis. Quem já fez algum curso do Coursera na íntegra sabe o quanto que é difícil. Eu já fiz alguns. E caso alguém tenha interesse na área de engenharia de sistemas, talvez seja uma oportunidade. É possível, inclusive, você matricular no curso, num formato que acho que eles chamam de auditor, eu não lembro exatamente o nome, que é uma forma que você não ganha certificado, mas pelo menos você não precisa pagar. E são cursos de altíssima qualidade. Recomendo. Lógico, aqui é um curso inteiro de engenharia de sistemas, que passa por requisitos, design, arquitetura, desenvolvimento, ou seja, passa por todas as fases no ciclo de vida do modelo de ciclo de vida V, que a gente vai ver que é um ciclo de vida muito utilizado na engenharia de sistemas. O que interessa para a gente são justamente as fases do ciclo de vida que estejam associados com necessidades e com requisitos. Então, para a nossa disciplina, nós não precisamos do livro inteiro, nem do curso inteiro, apenas o que eu vou discutir nas gravações aqui. Então, eu vou começar falando para vocês de dois termos. Um que vocês já estão bem habituados, que é o requisitos, mas vamos falar um pouco também de necessidades. Então, eu tentei fazer um quadro aqui, onde eu tentei colocar na parte esquerda uma visão de necessidades e na parte da direita uma visão de requisitos. Nós vamos começar a entender agora por que nós usamos o termo requisitos na engenharia de software. De onde que vem isso? A gente vai ver que isso é derivado das necessidades dos seus stakeholders. E aqui que a gente vai perceber também por que na definição de requisitos em engenharia de software, normalmente eles usam o termo capacidade. Um requisito é uma capacidade que o sistema irá atender ou que um usuário necessita ter para que se sinta realizado com aquele sistema que está sendo desenvolvido ou aquele software que está sendo desenvolvido. Vocês vão perceber que vem dessa área de engenharia de sistemas. Então, necessidades normalmente são capacidades, olha o capabilities aqui, declarados na linguagem da gestão de negócio ou dos stakeholders de negócio que estejam em níveis de operação de negócio. Observe que eu não estou falando aqui de tecnologia, estou falando nível de negócio. Eu tenho as necessidades.
Já os requisitos são derivados das necessidades, mas requisitos já são declarações um pouco mais formais, que são estruturadas, seja em linguagem natural ou não, como nós já vimos, e que podem ser validados, como nós já vimos também em gravações anteriores. E apenas lembrando, né, pode existir mais de um requisito associado com uma determinada necessidade. Como que você transforma necessidade em requisito? Basicamente, nós utilizamos algumas atividades que são conhecidas como análise de requisitos, análise de negócio ou análise de missão. Então, essas atividades são desempenhadas por pessoas para transformar necessidades descritas no formato de negócio para requisitos que são descritos de uma maneira um pouco mais formal. Então, eu tentei elaborar uma figura aqui para vocês também, que ela vai parecer um pouco complexa, mas se a gente for trabalhando um pouco com calma aqui, vocês vão perceber que na verdade ela é bem intuitiva. Então, observe que de cima para baixo eu estou começando lá do empreendimento da empresa em nível global, estou descendo para a gestão de negócios, para a operação do negócio, até chegar no sistema e seus subsistemas. Do lado esquerdo estou tendo a visão de necessidades e do lado direito a visão de requisitos. Então observe também que quando eu estiver falando do negócio, seja operação ou da gestão, eu estou no domínio do problema, do que o problema faz, o que o problema soluciona para determinada pessoa, né? Já quando eu estou falando do sistema e do subsistema, eu já estou no domínio da solução, de como isso é feito. Ou, de outra forma, se você quiser, quando eu estou no domínio do problema, eu estou falando das descrições lógicas e funcionais. Quando eu estou falando da solução, como isso aqui é sistema, não necessariamente é software, que é intangível, inclusive aqui é errado, eu estou falando das descrições físicas. Então, eu fiz essa figura para tentar meio que elucidar para vocês toda essa questão de transformação de necessidades em requisitos. Embora ela pareça ser complexa, conforme eu disse, vocês vão ver que ela acaba sendo até de certa forma intuitiva. Então, do lado esquerdo aqui nós temos as necessidades, que são transformadas no lado direito em requisitos. Quando a gente está fazendo essa transformação, conforme eu disse, normalmente nós usamos as atividades de análise de missão, análise de negócio, análise de requisitos. Análise de missão e análise de negócio transformam necessidades de gestão de negócio em requisitos de negócio. Inclusive, existe um documento, um artefato que você pode produzir que é chamado Business Requirement Specification, BRS. É um documento onde você armazena os requisitos de negócio. Da mesma forma, quando a gente faz uma análise de requisitos, nós estamos transformando necessidades, dependendo do nível que ela está, em requisitos. Quando eu estou no nível de operação do negócio, eu estou pegando as necessidades dos nossos stakeholders, a partir de uma análise de requisitos, gerando requisitos dos stakeholders, que normalmente também fica num documento chamado Stakeholder Requirement Specification, STRS. Eu estou falando documento, mas lembrando que eu posso estar usando uma ferramenta para fazer a gestão e documentação dos meus requisitos, conforme nós discutimos em gravações passadas. Descendo aqui, observe que eu continuo transformando necessidade em requisitos. Mas aqui eu já estou criando talvez um artefato um pouco mais detalhado, mais próximo daquilo que está se aproximando para ser entregue para um desenvolvedor, para a validação e para o início do desenvolvimento em si. É o que a gente chama de System Requirement Specification, que no processo unificado é chamado SRS, System Requirement Specification. Na engenharia de sistemas, eles usam normalmente SYRS, apenas a sigla que muda, mas basicamente é o mesmo documento. É um artefato que é produzido, que transforma necessidades que estejam no escopo do sistema ou de um subsistema em requisitos que poderão ser validados para serem implementados por um time de desenvolvimento, seja da engenharia de sistemas ou seja da engenharia de software. E da mesma forma, quando eu tenho necessidades de um subsistema, via análise de requisitos, nós transformamos essas necessidades em requisitos dentro do que a gente chama de Subsystem Requirement Specification, especificação de requisitos do subsistema. Mas eu ainda vou detalhar um pouco mais todas essas questões com vocês. Da mesma forma que processos de desenvolvimento de software possuem modelo de ciclo de vida, seja ele em cascata, seja iterativo incremental, seja ele espiral,
a área de engenharia de sistema também trabalha com esses conceitos de ciclo de vida. Então, alguns conceitos se tornam importantes para a gente começar, talvez, a entender aqui e separar as coisas. Então, eu vou falar no decorrer das gravações com vocês sobre OPS-CON, CONOPS, aquisição, implantação, suporte e retirada do mercado, aposentadoria, porque os sistemas também aposentam. A partir do momento que você tem um sistema que não está mais tendo manutenção ou evolução, a empresa pode decidir tirar aquele sistema do mercado. Talvez vocês conheçam um exemplo claro. O Flash, que era um plugin que você colocava no navegador web, foi aposentado, que era da Adobe, né, se não me engano. Ela tirou aquele sistema do mercado. Existem satélites que estavam em órbita na Terra que foram lançados ao mar, a partir do momento que aquele projeto acabou. Você pega naves espaciais, por exemplo, da NASA, muitas delas são retiradas de operação após determinado tempo. Então é muito comum você tirar um software ou um sistema do mercado a partir do momento que você não dê mais manutenção ou não dê mais evolução naquele sistema. Apenas um parênteses aqui, vocês vão ver que tem o termo CONOPS, que é o conceito de operação, e OPS-CON, operacional conceito, né? Vamos pensar assim. Basicamente, eles são diferentes, né? O CONOPS é mais um documento, né? O OPS-CON engloba o CONOPS, mas envolve outras questões também associadas com a operação do sistema, uma vez que o sistema está em produção. Mas eu imagino que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aqui. Acabei de falar, né? O OPS-CON é não só um documento, né? É todo um conceito que descreve o que o sistema vai fazer, e não só isso, com bem e por que foi necessária a implementação daquele sistema. Lógico, da perspectiva de um usuário. Quando eu falar do conceito de aquisição, tem a ver, claro, com compra, né? Como que aquele sistema vai ser adquirido pela empresa, né? Às vezes uma empresa, internamente, ela tem um setor de desenvolvimento. Vamos pensar em software, né? Às vezes uma empresa tem um setor dentro da empresa que é desenvolvimento de software. Às vezes a empresa tem outras questões lá. Sei lá, às vezes é uma empresa de mineração, onde a computação não é atividade fim. Mas eu conheço algumas mineradoras que existe um setor dentro da empresa que tem uma equipe de desenvolvimento de software que desenvolve software para a empresa. A computação não é atividade fim da universidade, da Unifal, por exemplo. Mas nós temos dentro do NTI pessoas que desenvolvem sistemas para a Unifal. Isso é muito comum, tá? Então, quando eu falo de aquisição, pensa que você pode adquirir um produto, um sistema, um software, comprando mesmo de terceiros, ou pode até desenvolver internamente. Então, esse conceito de aquisição descreve a maneira pela qual o sistema vai ser adquirido e vai incluir aspectos como engajamento dos stakeholders, definição de requisitos, questão de contrato, design, produção, verificação, manutenção, tudo que envolve contratos, por exemplo, de aquisição de sistemas, de software ou de qualquer outro produto, né? E o conceito de deployment, talvez vocês já estejam acostumados, é fazer implantação no ambiente de produção. É muito usado esse conceito em software, né? Nós falamos até continuous deployment, né? Implantação contínua, né? Então, o conceito de deployment na engenharia de sistemas também vai descrever como o sistema vai ser validado, entregue para os seus clientes, né? E colocado em operação. Muito similar também com o conceito que nós temos na área de ciência da computação e da área de engenharia de software, né? E temos também o conceito de ciclo de vida, que é o conceito de suporte, né? Que vai descrever toda a infraestrutura de suporte desejada e toda a considerações de mão de obra para que possa dar manutenção e suporte no sistema a partir do momento que você entrega aquele software para o seu cliente e coloca no ambiente de produção. Lembrando que eu estou falando de sistema, não apenas software. Eu estou exemplificando com software, mas poderia ser, por exemplo, a implantação de um pedágio numa rodovia, né? Que você tem todo um sistema complexo que vai entrar em operação e depois que entrar em operação você vai ter questões de suporte para você satisfazer todos os usuários de uma rodovia, por exemplo. Então, o conceito de suporte, né? Estou dizendo não apenas suporte em software, né? Que você liga uma pessoa para te dar um suporte, né? Suporte em nível de sistema, que vai englobar suporte operacional, suporte de engenharia, de manutenção, de fornecimento, de treinamento, dentre outras coisas, né? E conforme eu disse para vocês, tanto software como sistemas aposentam. Então,
o conceito de ciclo de vida de retirement, de aposentadoria, vai descrever a forma como o sistema será removido de operação e vai ser aposentado, né? Inclui, por exemplo, questões de você descartar qualquer material perigoso que é usado ou é resultado de algum processo, por exemplo, químico. Então você tem essa questão do aposentadoria. Não sei se vocês pegaram, vocês são muito novos, né? Mas nós tínhamos muito o conceito de orelhão. Você ligava, né? Tinha nas ruas, né? Para fazer ligação com ficha, né? Eu sou dessa época, né? Hoje em dia é raro você achar um orelhão, né? Porque foi um sistema que foi aposentado e foi retirado de operação. Então essa é a figura que eu queria resumir bem para vocês enxergarem que antes de existir o conceito de requisitos, existe o conceito de necessidade, que é descrito como uma capacidade também. Mas como nós queremos desenvolver sistemas ou desenvolver software, nós precisamos pegar essas definições de necessidades e transformá-las numa definição um pouco mais formal, que seja mais apropriado, mais próximo para que uma equipe de desenvolvimento consiga desenvolver aquele requisito, seja para software ou seja para um sistema. Então, vou falar também um pouco de requisitos. A gente está falando de engenharia de sistemas, mas existe o conceito de requisitos na engenharia de sistemas. Inclusive, eu estou para dizer para vocês que, na verdade, surgiu primeiro na engenharia de sistemas. Aí a área de engenharia de software, que é mais nova do que a área de engenharia de sistemas, foi lá e pegou esse mesmo conceito e transpôs para a área de engenharia de software. Então, tanto na engenharia de software, também na engenharia de sistema, é muito comum você classificar requisitos em funcionais e não funcionais. Lembrando que os funcionais são os algoritmos, né? É aquilo que o sistema deve fazer, o que o sistema tem que fazer. Os não funcionais são aquelas qualidades, né? Aquelas propriedades emergentes de qualidade, de desempenho, de restrição, que vai te dar performance, disponibilidade, escalabilidade, usabilidade. Normalmente esses advérbios, né? Que são propriedades que emergem da interação dos componentes do seu sistema ou do seu software. E também a questão de restrições, né? Normalmente uma forma de você descrever requisito não funcional é usando restrições. Esse relatório ele deve ser emitido no máximo em 30 segundos. Repare que você deu uma restrição, né? Isso é um requisito não funcional. Ou quando você fala assim, deve ser desenvolvido usando a linguagem Java. Falou de tecnologia, restringiu, requisito não funcional. Embora você também possa, em alguns momentos, caso a restrição seja parte do negócio, classificar alguma restrição como requisito funcional também. Então não está certo ou errado falar que restrições é funcional ou não funcional. Existe uma interseção dependendo daquilo que você está desenvolvendo, que você está analisando. E conforme vocês já sabem, de novo, nós saímos da engenharia de software e ficamos na engenharia de sistemas, mas existe o conceito de requisitos, né? Então, os requisitos que são declarados, seja num documento de especificação de requisitos de negócio ou no documento de especificação de requisitos de stakeholders, não são tão formais quanto os requisitos definidos no documento de especificação de requisitos do sistema, que está mais para baixo nessa hierarquia, conforme vocês podem ver, né? Mas seguem as mesmas regras, né? A única diferença é que quando você vai se aproximando do sistema ou subsistema, os requisitos estão mais prontos para serem desenvolvidos por uma equipe de desenvolvimento. Uma coisa importante, talvez, de requisitos é você ter a justificativa pelo qual aquele requisito é necessário dentro do seu sistema. É o rationale, né? Então, essas justificativas descrevem a razão pela qual existem aqueles requisitos, né? Então, quando você vai colocar você descreve um requisito num documento ou coloca numa ferramenta, é muito comum você colocar a justificativa da existência daquele requisito. Porque lembrando, né, um requisito vai ser transformado em várias decisões e artefatos de design, de caso de teste, de implementação. Ou seja, muitas vezes você tem que justificar o motivo pelo qual aquele requisito necessita estar presente no sistema que vai ser implementado, para que você não perca tempo, inclusive recursos, implementando algo que não é necessário. Ou de outra forma, né? Um requisito não deveria ser aceito a menos que você tenha uma justificativa bem entendida para que a razão pela qual aquele requisito exista, né? Nós falamos das categorias mais básicas de requisitos, né? Que sejam requisitos não funcionais e funcionais. A gente viu lá no CBOK tem requisitos de projeto também, né? Que são restrições de equipe, de tempo, de escopo, né? Mas é muito comum você ter vários adjetivos para categorizar requisitos, né? Requisitos operacionais,
requisitos de stakeholder, requisitos ambientais, requisitos de interface, requisitos de sistema, requisitos de órgãos de regulação, requisitos de safety, de security, ou seja, você tem vários adjetivos para caracterizar. O foco da nossa disciplina são em requisitos de safety e requisitos de security, que são requisitos não funcionais. Esse é o nosso foco. Também vou trazer algumas outras definições da área de engenharia de sistemas, mas sempre tentando fazer esse paralelo com software, né? Quando vocês estiverem estudando, para vocês conseguirem entender justamente da onde que vem a engenharia de software e como que uma coisa pode ser mapeada para outra. Que embora sistemas tenham pessoas, instituições, organizações, hardware tem também software, né? Então, o usuário é qualquer pessoa que está envolvido na utilização do sistema uma vez que você implantou aquele sistema. Também faz parte do sistema. Da mesma forma, conforme eu disse, né, sistema engloba software e outras questões, como materiais, estabelecimentos, né, dados, software, hardware. E o usuário também às vezes é chamado de ator. Lembra do diagrama de caso de uso? No diagrama de caso de uso nós não falamos usuário, a gente fala um ator. Um ator tem uma associação com uma elipse, que é o caso de uso, né? Também é muito comum. Então, o usuário pode incluir operadores do sistema, pessoas que vão dar manutenção, usuários direto do sistema, dentre outros, né? Também existe o termo cliente, né? O customer, né? Normalmente o customer não pensa só na pessoa física, né? O customer é a organização, é a empresa que está pagando para aquele sistema ser desenvolvido. Que é diferente da pessoa que vai adquirir, o acquire, né? Que é a entidade que vai adquirir o sistema. Só lembrando, né? O cliente pode ser a organização que vai comprar, tá? Só que dentro dessa organização você tem vários setores, setor de marketing, setor de orçamento, setor de desenvolvimento de software, né? Então, às vezes, quem vai realmente adquirir o sistema, às vezes o sistema é para o setor de marketing, tá? Então, por isso que por isso que o usuário, o cliente e o acquire são atores diferentes dentro desse conceito de ciclo de vida da engenharia de sistema. E nós temos o desenvolvedor também, né? Seja o desenvolvedor de software, de hardware, de documentação, são as pessoas que vão, de certa forma, transformar os requisitos em um sistema para ser entregue para os seus clientes, para as suas organizações, para os seus usuários e que vão satisfazer os requisitos levantados. E às vezes a gente tem o contratante, né? Que justamente, conforme eu disse, né? Às vezes você tem uma organização que dentro dela mesmo existe uma equipe de desenvolvimento. Mas existem organizações que, quando vai implantar um sistema, vai adquirir um sistema ou vai desenvolver um sistema, contrata uma empresa terceirizada para esse desenvolvimento. Um exemplo próprio é a Unifal. O sistema acadêmico da Unifal não foi desenvolvido pela Unifal, ele foi adquirido de uma empresa terceirizada. Um contratante. Acho que é contratante mesmo, que é a tradução de contractor. Mas eu não estou muito certo não, tá, pessoal? Então, normalmente, o contractor é essa organização que ele ficar responsável pelo desenvolvimento daquele produto, daquele sistema, normalmente a partir de um contrato que ele estabelece com o seu cliente. E conforme nós já vimos também na área de engenharia de software, né, na área de conhecimento do CBOK, né, requisitos de software, nós temos os stakeholders. Stakeholders são quaisquer pessoas que têm uma fatia de interesse no seu sistema, ou que é afetado pelo sistema que está sendo desenvolvido. Os usuários, por exemplo, são stakeholders. Mas, por exemplo, a gestão, o setor de administração da empresa, de gestão, os clientes, o público, né, que vai usufruir do seu sistema, são todos stakeholders que têm interesse no desenvolvimento e na utilização daquele sistema. Então, se nós falamos do que são necessidades, o que são requisitos, o que é engenharia de requisitos no conceito de engenharia de sistemas, né? Então, de maneira mais simples, engenharia de requisitos é esse conjunto de atividades, de métodos, de processos que vão transformar necessidades declaradas no vocabulário do domínio em requisitos que serão validados para serem implementados por uma equipe de desenvolvimento para que você produza um sistema de qualidade que atenda às necessidades dos seus clientes. Então, engenharia de requisitos é esse conjunto de atividades, processos, métodos, tarefas que vão transformar as necessidades de negócio, de stakeholders, em especificação de requisitos de sistema que serão desenvolvidos para você entregar um sistema para ser utilizado por uma sociedade ou pelos seus próprios usuários. Mas por que a gente precisa, então, de engenharia de requisitos, né?
Basicamente porque a gente está transformando necessidade em requisito. E a gente precisa de alguma forma de garantir que o conjunto de requisitos que nós definimos, eles não sejam ambíguos, conforme nós já discutimos, né? Porque isso é perigoso. Se você passa um requisito ambíguo, declarado de forma ambígua para um time de desenvolvimento, ele pode implementar aquele software, aquele sistema que não atenda a sua real necessidade. Se fosse só isso, não teria problema. O problema é quando aquela implementação é colocada em operação e aquela operação feita de forma inadequada vai fazer com que o sistema gere uma catástrofe. Vai causar uma perda inaceitável, que pode causar dano no ambiente, perda financeira ou até mesmo ceifar vidas humanas. Tá? Então nós temos que ter esse cuidado de ambiguidade sempre no momento que nós formos transformar necessidades em requisitos. Por isso que a gente precisa de um processo de engenharia de requisitos para que a gente tenha um conjunto de processos e atividades bem delimitadas, bem definidas, visando garantir que o conjunto que nós definimos de requisitos, eles não sejam ambíguos. Mas lembrando, não tem como nós garantir que nós levantamos todos os requisitos. Mas daqueles que nós levantamos, nós temos como garantir que eles não sejam ambíguos, né? A outra questão é que a gente tem que ter uma certa, colocar na balança, né, a relação custo-benefício daquele requisito. Então, dentro do processo de engenharia de requisitos, a gente vai ter justamente que fazer essas negociações, essas análises, essas avaliações com relação, por exemplo, à funcionalidade e custo. Porque muitas vezes são requisitos conflitantes. Muitas vezes algum requisito ele é importante para o seu sistema, mas talvez não seja essencial, tendo em vista que ele vai extrapolar em muito, talvez, o custo de implementação daquele requisito. E conforme nós já discutimos, né, ainda mais na engenharia de sistemas, é praticamente impossível você falar que vai gerenciar requisitos, alterações de requisitos em engenharia de sistemas, sem ter software e sem ter um processo explícito de engenharia de requisitos com atividades, com workflows, com processos bem delimitados e bem estabelecidos para que você consiga controlar alterações no escopo dos seus requisitos. Da mesma forma que em software, existem algumas características, algumas propriedades de requisitos que são importantes, né, nós termos, né? Por exemplo, não adianta ter um requisito que não é necessário ser implementado. Então nós precisamos, lembra do scrubbing lá na engenharia de software lá, que você esfrega lá para eliminar aquilo que não é necessário, deixar claro a sua especificação? Então, os sistemas, eles não devem ser capazes de funcionar de maneira assim desejada sem esse requisito. Se um requisito existe, ele tem que ser necessário. Normalmente, um requisito ele tem que ser independente um do outro. Quem é de método ágil sabe, você tem até algumas siglas, né? Você tem o SPIDER e você tem o INVEST. E dentro dessas siglas, desses acrônimos, você tem lá, por exemplo, o I do INVEST, que significa independente. Uma história do usuário, desejavelmente, deveria ser independente de outra história do usuário. Até para facilitar planejamento, para que você possa colocar no sprint essas histórias de forma independente, de forma a você não sobrecarregar, por exemplo, a equipe, respeitando a sua velocidade. Eu imagino que fica claro para todo mundo que um requisito tem que ser correto. Né? Um requisito incorreto vai, por exemplo, declarado de forma incorreta, vai afetar, por exemplo, a performance do sistema. Conforme eu disse, o requisito ele não pode ser ambíguo. E da mesma forma, um requisito tem que ser viável. Né? Não adianta eu ter um requisito que para implementar vai extrapolar custo, tempo de projeto ou até restrições de equipe do meu projeto. Então tem que ser feasible, tem que ser viável. Tem que ser no nível apropriado. Né? Quem é de método ágil sabe isso também, que um product backlog, normalmente você quebra requisitos em momento oportuno. Então você tem os requisitos em mais alto nível mesmo, de tamanho, que são os temas, que normalmente são quebrados em epics ou features, funcionalidades, e que depois são quebrados em histórias de usuário. Por quê? Porque a história do usuário está no nível que é apropriado para um time de desenvolvimento implementar, por exemplo, em 2, 3 dias de trabalho. Então, quando você descrever um requisito, existem vários níveis de granularidade da descrição desse requisito. E na medida que você está próximo de implementar aquele requisito, mais granular esse requisito deve ser. Um requisito não pode ser ambíguo, então, teoricamente, ele tem que ser completo. Você não precisa, de certa forma, ter que ficar tomando decisão, interpretação sua sobre o que deve ser aquele requisito. A especificação do requisito em engenharia de sistemas, ela tem que ser completa. Diferente, por exemplo, em métodos ágeis. Uma história de usuário não é uma especificação de requisitos.
Uma história de usuário é um lembrete para você ter uma conversa com o seu Product Owner no momento oportuno sobre o que deve ser implementado. Então ela é mais informal. Mas dentro da área de engenharia de sistemas, por exemplo, história de usuário não é tão usado, porque em engenharia de sistemas você precisa de um processo de especificação de requisitos, documentação é algo muito importante na engenharia de sistemas. Na engenharia de software, não necessariamente documentação é tão importante, ainda mais se você estiver usando métodos ágeis. Porque um dos valores e princípios que você sabe dos métodos ágeis é software funcionando é mais importante que documentação abrangente. Mas isso é para métodos ágeis, para software e não para sistemas. E lembrando, né, o seu requisito, às vezes ele está atendendo uma legislação, então ele tem que estar em conformidade com alguma estrutura formal de padrões, né? E deve ser verificados, né? Ou seja, né, uma vez que você implementou o sistema, deve ser possível você verificar para ver se aquele requisito, se aquele sistema realmente atende aquele requisito, né? Processo de verificação. Ontem nós discutimos, inclusive, a diferença entre verificação e validação. Da mesma forma que nós temos algumas características, algumas propriedades, a gente pode ter alguns atributos também de um requisito, um documento de especificação de requisitos, ou que vai ser colocado num software que vai fazer gestão de requisitos, né? Por exemplo, identificador único. Isso é muito comum. Lembre também de um caso, eu posso ter lá, o caso de uso é processar pagamento. Eu posso falar que aquele caso de uso é o US10. Em vez de eu falar que o caso de uso é processar pagamento, eu falo, aquele caso de uso é o UC10. O S é de User Story, né? Ou seja, é muito comum você criar um identificador único para o seu requisito de forma a ter uma referência rápida para o que é aquele requisito. Normalmente você tem um título pequeno. Conforme eu disse, acabei de dar um título, processar pagamento. Processar pagamento é o título do seu requisito. Mas o detalhamento do requisito, o cenário, os casos de testes, é um texto, algo muito mais amplo. Mas quando você for lembrar do requisito, normalmente você lembra desse título curto ou do identificador único. Lembra que eu comentei com vocês ontem? É muito importante um processo de priorização. Porque nós vamos implementar aquilo que vai dar valor para o cliente. Então o cliente vai priorizar. Mas às vezes não só o cliente prioriza, a gente discutiu isso ontem. Às vezes, dependendo do processo ou da cultura da empresa, o time de desenvolvimento pode usar um processo de priorização baseado em risco arquitetural, onde, numa conversa com o cliente, vai ser exposto bem claro que se aquele requisito, por exemplo, que embora possa não trazer valor imediato para o cliente, que aquele requisito, se ele não for implementado o quanto antes, ele pode fazer com que essa arquitetura possa ruir no futuro. Lógico, aí nesse caso, o time de desenvolvimento tem que colocar o cliente a par sobre esse risco, né? E de diversas outras formas. Da mesma forma que em software nós temos esses atributos que nós colocamos dentro dos requisitos para, de certa forma, ter metadados acima dos requisitos, na área de engenharia de sistemas é a mesma coisa. Inclusive a fonte, né? Quem que é a pessoa, a organização que está solicitando aquele requisito? Podemos ter a justificativa, nós já discutimos, né? Não adianta eu ter um requisito se eu não tenho uma justificativa plausível para a existência daquele requisito. Alguns requisitos mudam. Eu tenho que ter um histórico dessas alterações. Requisito versão 1, versão 1.2, 1.3, ou às vezes até data, né? Eu tinha um requisito implementado, entregue para o cliente entrou com um processo solicitando a alteração do requisito. Eu tenho um histórico mostrando toda a evolução de um requisito. Como um requisito pode relacionar com outro requisito? Qual foi a data, por exemplo, que foi solicitado aquele requisito? Aquele requisito, caso seja solicitado por um cliente, um departamento, o time de desenvolvimento ou as pessoas que ficaram responsáveis pelo projeto aceitaram aquela alteração de requisito? Foi revisado? Foi rejeitado? Por quê? Ou seja, são todos metadados que nós podemos ter acerca dos requisitos. Coisas, por exemplo, indicando se o requisito é de interface, disponibilidade, manutenibilidade, acessibilidade. Lembrando que a gente tem vários adjetivos para categorizar requisitos, né? Então, dependendo do processo que você usa, normalmente você descreve esses atributos que um requisito deve ter. E vamos falar um pouco de propriedades emergentes, que para a nossa disciplina aqui é um conceito importantíssimo. Propriedade emergente é aquela propriedade que emerge, que surge a partir da interação dos componentes de um sistema. Talvez uma forma fácil de enxergar é que, nesse caso, o todo é mais do que a soma das partes. Vocês vão ver comigo que
Um sistema normalmente é definido como um conjunto de componentes que interagem entre si para a realização de um objetivo. Esse objetivo, normalmente é atingido a partir do momento que você descreve as propriedades inerentes desse sistema que emergem apenas da interação entre os componentes. Em outras palavras, se você analisar cada componente do sistema individual e tentar pegar cada uma dessas análises e juntar, você não necessariamente tem um todo. Na computação é muito comum, né? Você usar o dividir para conquistar. Né? Você quebra um problema, vai dividindo em partes menores, depois você pega a solução das partes menores e junta e resolve o problema. Aqui é diferente. A propriedade emergente, o todo é maior que a soma das partes. Lembre-se sempre disso. E segurança, safety, requisitos não funcionais são exemplos de propriedades emergentes. Eles só existem a partir do momento que os componentes individuais interagem entre si. Isoladamente, eles não existem. Ou seja, propriedades emergentes do sistema são propriedades que não podem ser exibidas pelos elementos de forma individual. Só emergem a partir do momento que todos os elementos do sistema forem integrados e depende da interação entre esses elementos, incluindo a interação com o ambiente. Normalmente são os requisitos não funcionais, né? Manutenibilidade, confiabilidade, usabilidade, safety, security, né? Pensa assim, né? Experiência de uso, usabilidade. Não está nos componentes individuais do seu software. É uma experiência que emerge da interação dos componentes do seu software. Safety, security, né? Você tem um sistema que você está implantando. A segurança ela emerge a partir da interação de todos esses componentes. Ela não está num componente individual. É algo que emerge, é uma propriedade emergente. No livro de engenharia de sistemas que eu mostrei para vocês no início da gravação, o exemplo que ele dá é de uma bicicleta. Repara que a bicicleta é um sistema complexo. Uma bicicleta é dividida em vários componentes que interagem entre si, e a funcionalidade da bicicleta só faz sentido a partir do momento que você tem a interação de todos esses componentes, inclusive com o ciclista. Então, a partir do momento que você tem lá o guidão, o quadro, o freio, o câmbio, o ciclista, o selim, o capacete, quando você tem todos esses componentes integrados, interagindo entre si, é que você tem aquela propriedade emergente de que é a satisfação de você estar em movimento. Se você remover algum desses componentes individuais, o sistema bicicleta deixa de realizar o seu objetivo. Normalmente, propriedades emergentes são definidas de cima para baixo, né? Ou seja, você não começa dos elementos de baixo nível e geram aquilo, né? Você não pode obter essas propriedades emergentes normalmente especificando os requisitos a partir dos elementos individuais e achando que você vai ter a propriedade desejada, né? Lembrando, né, a propriedade só emerge a partir do momento que você tem a interação de todos os seus componentes. Por isso, normalmente, a gente pega uma forma mais holística, né? Mais uma vez, propriedade emergente são propriedades que só se manifestam a partir do momento da interação dos componentes individuais, não de forma isolada, tá? Então, de maneira talvez mais formal, lendo aqui no slide, nesse segundo bullet aqui, você pode ver, ó, nós também devemos considerar a possibilidade que o sistema, uma vez completo, ele exiba propriedades emergentes que não foram consideradas como parte do seu design. Em alguns casos, podem ser indesejáveis dentro do produto incompleto. Como a propriedade emergente é algo que surge da interação dos componentes, e ela emerge, às vezes você está projetando o sistema e você nem consegue imaginar que vai surgir uma propriedade emergente que só vai aparecer no momento que há toda a interação entre os componentes, né? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação por aqui, para não cansar muito vocês, que a gente está numa parte teórica. Na próxima aula, eu vou voltar nessa parte aqui, que observe que nós temos também o conceito de elicitação de requisitos e de elaboração de requisitos. Seria a análise, o detalhamento dos requisitos, também na área de engenharia de sistemas.